Com a baixa procura pelas vacinas, número de internações de crianças de 0 a 12 anos com Covid-19 dispara em Santa Catarina. Governo do estado apresenta à Fiesc panorama sobre a situação das rodovias estaduais catarinenses. Operação conjunta apreende mais de 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Polícia Civil prende integrantes de quadrilha especializada em roubo de cargas no litoral norte do estado. E veja também tudo sobre a 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a vacinação infantil contra a Covid-19. As internações de crianças de 0 a 12 anos de idade dispararam em Santa Catarina. O crescimento foi de 433% nas 2 primeiras semanas de fevereiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Em quase um mês de oferta de doses para crianças de 5 a 11 anos, a procura é considerada baixa no estado, em regiões como o Alto Vale. Veja na reportagem. Mãe de 6 filhos, a Margarida, moradora do bairro Progresso, foi levar o caçula de 7 anos para receber a dose contra a Covid-19. Entre os irmãos, só faltava ele se vacinar. Mais vale a gente vacinar agora do que sofrer com eles mais tarde, né? Porque se chegar a pegar essa doença, o sofrimento vai ser bem maior. Mas nem todos pensam como a Margarida, e de 7 mil crianças de 5 a 11 anos, apenas 1.000 foram imunizadas em Rio do Sul neste primeiro mês de vacinação infantil contra a Covid. O número corresponde a 17,7% do público-alvo, um pouco abaixo da média estadual de 18%. A procura é considerada baixa. A secretária de Saúde acredita que isso se deve a muitas notícias falsas que circulam na internet. É uma estimativa muito baixa, isso já é de toda a região do Alto Vale. Em todos os municípios é essa a realidade, a baixa procura. A gente tem ligado essa baixa procura às fake news, muitas desinformações. Então, a gente pede à população que, se ela tiver alguma dúvida, ela pode estar procurando o nosso profissional de saúde, ele está preparado para tirar essas dúvidas, ou o pediatra que acompanha essa criança. A Secretaria de Saúde de Rio do Sul tem hoje 1.300 doses de vacinas contra a Covid para crianças. São doses pediátricas da Pfizer exclusivas para os pequenos. Como elas têm prazo de validade, se não forem usadas a tempo, podem ser perdidas. Para aumentar o índice de imunização infantil, está sendo planejado um dia D. Já aquelas pessoas com mais de 18 anos que queiram tomar a primeira dose ou completar o esquema vacinal, devem ir até o antigo Fórum, no Jardim América. Essa medida foi adotada para diminuir a movimentação na policlínica. E nas últimas 24 horas, 42 pessoas morreram aqui no estado vítimas da Covid-19. Com essas mortes, está aqui no telão o dado preciso para você, o boletim registrado hoje. 21.095 catarinenses já perderam a vida desde o começo da pandemia. 7.671 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Total de 1.563.413, com 1.506.398 pacientes recuperados da contaminação. 35.920 casos estão em acompanhamento. 68,39% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, 141 leitos vagos atualmente. Vamos dar uma olhadinha na vacinação agora contra a Covid-19. O vacinômetro está na tela e aponta que chegou a 13.035.000 as doses aplicadas aqui no estado. Com a primeira dose, 82,81% dos catarinenses. Com o esquema primário completo, 74,93%, 2 doses ou dose única. E as doses de reforço, 1.553.000 doses até o momento, 30,16% dos catarinenses com mais de 18 anos de idade já receberam a dose de reforço contra a Covid-19. E ainda sobre vacinação, moradores da capital com a segunda dose atrasada há mais de 2 meses têm que ir aos postos de saúde até esta sexta-feira. Caso contrário, vão perder o direito garantido à vacinação.
O alerta vem sendo divulgado pela Prefeitura de Florianópolis nas últimas semanas. O motivo é que a ausência dessas pessoas que têm a segunda dose pendente pode fazer com que as vacinas sejam descartadas por perderem o prazo de validade. Como o esquema de imunização exige 2 doses, as vacinas destinadas à segunda aplicação após 4 meses ficam reservadas pelo sistema de saúde. Quem não comparecer até a próxima sexta-feira para tomar a segunda dose vencida há mais de 2 meses, dependerá depois da disponibilidade de estoque das vacinas, que vai considerar as doses reservadas para quem ainda está no prazo da imunização. A situação vale para pessoas que têm doses da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer. De acordo com a Secretaria da Saúde de Florianópolis, 5.000 doses de imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer vencem já no próximo mês. Quem está com a segunda dose atrasada recebe contato do município, alertando sobre a importância de completar o esquema vacinal. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco às 7h20 da noite tem Jornal da Band. Entre os destaques, claro, a cobertura completa da tragédia das chuvas em Petrópolis. 11 anos depois, região serrana do Rio volta a sofrer uma grande tragédia após uma chuva torrencial. Os trabalhos de busca a desaparecidos não param e comovem. Brasil e Rússia fecham acordos no encontro de Jair Bolsonaro com Vladimir Putin em Moscou. Já consultou se tem dinheiro esquecido em algum banco? 17 milhões de pessoas ainda não acessaram o site. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Jornal da Band, a partir das 7h20 da noite. Até lá. Combinado então. E agora é hora de política aqui no Band Cidade, assunto para a nossa conversa com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Antes do assunto, Roberto, você tem dinheiro esquecido no banco, não? Não, eu não, mas a minha esposa tem. Eu consultei também o meu, só podia assim, consulta mais para frente que de repente pode pintar alguma coisa. Eu sempre digo a máxima, dinheiro a gente não esquece. É verdade. Agora, Roberto, mudando de assunto, vou falar da política. Roberto, a gente viu aí, né, esses últimos dias, essa movimentação intensa no MDB, com prévias, e entra candidato a prévia, sai candidato. Agora o senador Dário Berger também pulou fora, é isso? É isso aí. Ele pulando fora, o MDB tem um novo dilema. Ter ou não ter prévias? Eis a questão. Nem ele, né, o nosso famoso Shakespeare, né, o William Shakespeare, poderia pensar um lugar tão adequado para propor os seus dilemas quanto o MDB. É uma base em convulsão. Sempre estão brigando. Eu lembrei de uma coisa, né? Confusão e MDB é que nem mosquito no verão. Sempre tem. E isso se confirmou agora. O senador Dário Berger cumpriu a promessa, o apelo feito pelos líderes. Está aí o senador Dário Berger em uma das suas participações à tribuna do Senado e disse que não vai concorrer às prévias. Ou seja, ontem foi Valdir Cobalcini que desistiu, hoje Dário Berger. E aí ficou somente o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. E aí, o outro dilema do MDB. Vamos fazer prévia? Porque a comissão eleitoral diz que não tem tempo hábil para tirar as chapas de Valdir Cobalcini e Dário Berger. Agora, fazer uma prévia só com um candidato? Aí não existe. É melhor seguir a resolução e fazer por aclamação. Mas aí tem outro detalhe. Se for por aclamação e for concretizada a prévia, ele, Antídio Lunelli, vai dizer que tem o direito absoluto de chegar lá na convenção, bater pé e ser candidato. Não é bem assim. Mesmo que seja a prévia homologada, lembrem-se de Eduardo Pinho Moreira, em 2010. Ganhou as prévias do MDB. Ganhou de Dário Berger, inclusive. Chegou mais na frente, uma costura feita pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira fez com que Eduardo Pinho Moreira, eleito nas prévias do MDB, virasse vice de Raimundo Colombo. Depois, Eduardo Pinho Moreira foi governador. Então, muito cuidado quando se fala em coisas decisivas no MDB. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre política aqui no Band Cidade. A Secretaria Estadual de Infraestrutura apresentou na Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, a situação, um panorama das rodovias estaduais catarinenses. A repórter Rita Della Pieve acompanhou. Santa Catarina está em 4º lugar no ranking nacional de recursos para a infraestrutura em transportes. No entanto, mesmo com os bons números, o secretário executivo da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística, da Fiesc, faz um alerta. Nós precisamos achar uma solução para os investimentos em infraestrutura.
Nós precisamos ter uma ação proativa, procurar uma solução e deixar a nossa dependência do governo federal, que tem uma agenda social, agenda de saúde, uma agenda de educação imensa, e não vai poder cumprir as nossas grande demanda em infraestrutura. Segundo o relatório da Fiesc, das 43 obras de infraestrutura de transportes no estado, 95 estão com prazo expirado ou com andamento comprometido. Apenas 2 estão em andamento. Pelo menos 13 obras estão com prazo de conclusão expirado. As 43 obras somam 8 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos. Desse total, 29 obras são de melhorias em rodovias estaduais. O secretário adjunto estadual de infraestrutura falou sobre os investimentos feitos pelo estado em 2021 e as perspectivas para 2022. Muitas obras iniciaram, são mais de 30 projetos em andamento, mais de 90 projetos em elaboração e a maioria das grandes obras com investimento de mais de 80 milhões para o ano de 2022. Alexandre Martins aponta ainda a maior dificuldade para que as obras saiam do papel em Santa Catarina. É porque as empresas sabem que vão ser cobradas, porque o recurso está sendo pago em dia, os cronogramas estão sendo cumpridos à risca, um dia de atraso é a notificação, o Anabel e a equipe sabe disso, e as empresas não vão correr o risco de iniciar uma obra com o risco de daqui a pouco ter um problema de descontinuidade na obra e receber uma notificação e serem impedidas de trabalhar com o governo do estado. É uma mudança de cultura, não é, Roberto? Exigir o cumprimento do contrato por parte das empresas e algumas até ficam meio relutantes em aceitar. O grande problema é o seguinte, você tem a regra, mas o jogo é muito complicado quando o assunto é empreiteira. Quem não se lembra dos famosos aditivos de contrato? Isso acontecia num período de inflação muito alta, mas voltou a acontecer agora em algumas empresas. O governo do estado tem sido inflexível. Aditivo só com base em algum índice que dê para quantificar. Não porque o dólar subiu na Inglaterra é que nós vamos aumentar o valor aqui. Aliás, isso acontece corriqueiramente. Não estou falando de uma empresa, não estou falando de um governo, estou falando de todos. Agora, há um contrassenso. Diz lá o secretário adjunto que o governo do estado tem feito obras, tem 80% do cronograma sendo cumprido, está tocando, mas quem viaja pelas rodovias estaduais de Santa Catarina, as famosas SCs, leva um susto. Porque o grande problema de rodovia não é só fazer obra, é manutenção. Manutenção. E como é que você consegue isso? Infelizmente, com pedágio. É cobrando, é pedagiando. E como não vai se pedagiar rodovias de pequena distância, pequeno percurso, então que se faça um rol de rodovias. Se coloquem todas num pacote e sim, se pregue o pedagiamento. Vão dizer assim, esse comentarista está louco, cobrar mais da gente que já paga impostos, mas é o único jeito. Circulem pela BR-101, lá do norte até o sul. Está conservada, tem obra todo dia. E a gente ainda tende a reclamar da situação da rodovia. Agora imagine em rodovia que a gente não vê uma máquina trabalhando faz muito tempo. E outro detalhe, o governo do estado destinou 465 milhões de reais dos cofres catarinenses para colocar em obras federais. E ainda teve gente do governo Bolsonaro que deu risada e não queria o dinheiro. São essas obras que estão tocando, esse dinheiro catarinense está tocando obras. Por falar em Jair Bolsonaro, hoje, lá em Moscou, quando o presidente Vladimir Putin, da Rússia, falava da questão do entrosamento entre o Brasil e a Rússia, falou de Santa Catarina, falou do sucesso do balé Bolshoi. Só esqueceram de citar o autor dessa façanha, Luiz Henrique da Silveira, ex-governador, quando o prefeito de Joinville levou a escola para lá. E olha que Jair Bolsonaro foi contemporâneo de Luiz Henrique da Silveira na Câmara dos Deputados e depois como deputado e Luiz Henrique no Senado. Dito isso, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Roberto. E terminou hoje a greve no Serviço Público Municipal de Florianópolis. A decisão veio em uma assembleia na tarde de hoje, que decidiu também pelo retorno imediato aos trabalhos. Ontem e hoje, representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Trabalhadores se reuniram em uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. Nessa reunião, a Prefeitura assinou com propostas de aplicação do plano de carreira e também do piso do magistério, além de firmar compromisso para repor as vagas abertas e criar comissões para discutir condições de trabalho na saúde. A Assembleia também deliberou pelo fim da paralisação na Autarquia de Melhoramentos da Capital, a CONCAP. A coleta de lixo também deve ser normalizada. A Polícia Militar recebeu nesta quarta-feira um novo lote de viaturas para distribuição aos batalhões. A entrega foi feita pelo governador Carlos Moisés. Foram entregues em solenidade na capital 109 viaturas que vão ser distribuídas para unidades em 45 cidades do estado. Desse total, 90 foram compradas com recursos provenientes do programa SC Mais Segura, em um total de 12 milhões e 700 mil reais de investimento. As demais vão fazer parte da frota de veículos para a educação ambiental da PM, em um investimento de 2 milhões e 400 mil reais. É dever do governo investir em equipamentos de segurança individual, de proteção individual de todos os policiais, de locomoção, para que essa polícia esteja presente nas cidades, presente nos municípios. Cerca de 90 viaturas, tanto para a educação ambiental quanto para o patrulhamento da Polícia Militar. E uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária apreendeu cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Uma pessoa foi presa. Os 350 mil maços de cigarros estavam no compartimento de carga de um caminhão que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na SC 467 em Ouro, no meio-oeste catarinense. O motorista, de 42 anos, disse que pegou o veículo em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas não sabia qual o destino final da carga. Ele foi conduzido à Polícia Federal em Chapecó, onde vai responder por contrabando. Os cigarros foram levados ao depósito da Receita Federal em Joaçaba para serem destruídos. Esta foi a segunda grande apreensão de cigarros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária em pouco mais de um dia. Na segunda-feira, dia 14, eles já haviam apreendido 200 mil maços em um caminhão-silo na mesma rodovia estadual. Com essas duas ações, o crime organizado deixou de faturar mais de 2 milhões de reais. Os policiais rodoviários federais também apreenderam 1,3 kg de skunk na PR-101 em Paulo Lopes, região metropolitana da capital. A droga estava escondida no porta-malas de um carro com placas de Palhoça, abordado pelos policiais. O motorista de 29 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico e levado para a delegacia. Em depoimento, ele disse que levaria a droga para a cidade de Garopaba. O skunk também é chamado de super maconha, porque contém uma alta concentração da substância THC, que é o princípio ativo da droga. E 2 pessoas foram presas pela Polícia Civil em uma operação de combate ao furto de cargas no litoral norte do estado. A ação foi da Delegacia de Furtos e Roubos da DEIC. A Operação Escolta cumpriu mandados expedidos pela Justiça em Barra Velha e em Itajaí, litoral norte do estado. De acordo com as investigações, uma quadrilha cometia furto de cargas no Vale do Itajaí, sempre durante a madrugada, em postos de combustíveis. Os alvos eram cargas transportadas em contêineres, com produtos importados. Os criminosos escoltavam a carga furtada até o receptador. Há provas do envolvimento do grupo em pelo menos 3 furtos em Itajaí, um de carga têxtil no dia 12 de dezembro do ano passado, outro de uma carga de vinil no dia 7 de janeiro de 2021 e um terceiro furto no dia 5 de fevereiro deste ano, no qual foi levada uma carga de coifas. A massa de ar seco segue a influenciar o tempo em Santa Catarina. A previsão para esta quinta-feira você confere agora aqui no Band Cidade. O dia vai ter sol e poucas nuvens no estado. A partir da tarde tem previsão para pancadas de chuva típicas de verão, isoladas e passageiras. Tem risco de temporais localizados entre o Planalto e o litoral. Faz calor em Santa Catarina, com temperaturas máximas acima dos 33 graus em boa parte do estado. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 32. Em Lages, mínima de 15 e máxima de 32. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 35 graus. O destaque agora aqui no Band Cidade é o esporte.
O Campeonato Catarinense começou hoje a 8ª rodada da primeira fase. O líder Hercílio Luz enfrentou e perdeu para o Barra no estádio Gigantão das Avenidas em Itajaí. Veja. O Barra saiu na frente no final do primeiro tempo. Dudu Silva dominou e mandou no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro. E foi só. Final em Itajaí, Barra 1, Hercílio Luz 0. A derrota tirou a invencibilidade do Hercílio Luz no campeonato. Nesse momento, Concórdia e Chapecoense estão em campo no estádio Domingos Lima, em Concórdia, no oeste catarinense. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 para a equipe do Concórdia, 0 também para a Chapecoense. Outro jogo em andamento é Figueirense e Próspera. Figueirense e Próspera também estão em campo neste momento no estádio Orlando Scarpelli. O jogo também começou às 7 horas da noite, placar fechado, 0 Figueirense, 0 Próspera. Às 8 horas da noite, o Camboriú enfrenta o Marcílio Dias no estádio Augusto Bauer, em Brusque. O Camboriú é o 4º colocado com 13 pontos e o Marcílio Dias é o 6º com 8. E às 9h30 da noite, o Joinville recebe o Juventus de Jaraguá do Sul, um duelo importante na briga contra o rebaixamento. É o confronto do vice-lanterna Joinville com o último colocado, o Juventus. As duas equipes entram em campo com a obrigação da vitória para tentarem escapar do rebaixamento. No Juventus, o lateral esquerdo Alemão e o zagueiro Alisson, que se recuperam de lesão, são desfalques. O lateral esquerdo Cezinha, que estava no Sampaio Corrêa, foi devolvido e fica à disposição do time. O zagueiro Richard, o meia Pedrinho e o atacante Gustavo Pofo podem pintar na equipe. No Joinville, Gilmar Dalpozo vai ter o desfalque do lateral esquerdo Renan Castro, suspenso, e do atacante Tadeu, que rescindiu o contrato. Você já ouviu falar em luz azul? Ela é emitida pelas telas de celulares e também de computadores. Você sabia que essa luz pode ser até mais prejudicial para a saúde do que se imagina? Quem explica agora é o repórter João Paulo Cardoso. Se tem algo que a Crislaine não abre mão, é de estar sempre conectada na internet, por horas. Eu uso o celular muito para trabalhar, então eu fico muito tempo no celular. E eu já fiquei com muita dor nos olhos de estar no celular, assim. É bem complicado. Até nas ruas é possível ver pessoas que mesmo ao caminhar não tiram os olhos da tela do smartphone. E tem gente que não sabe. Não importa a cor da imagem e a intensidade do brilho. A luz que sai das telas, seja do computador ou do celular, é conhecida sempre como luz azul. Só que é bom ficar atento. Especialistas afirmam que a tal luz azul é inimiga da saúde. Não sabia. Mas uso muito o celular, mas não sabia. Eu nunca ouvi falar. Mas eu uso bastante celular, com certeza. Quase que 12 horas por dia, praticamente, né? Ficar por horas grudado na tela do celular pode ser prejudicial à visão. Uma pesquisa da Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, aponta que a luz azul das telas causa um efeito tóxico nas moléculas dos olhos e pode causar até mesmo uma degeneração ocular. Este oftalmologista explica que ainda não é comprovado o risco de pessoas ficarem totalmente cegas por causa da luz azul artificial das telas, mas afirma que todo tipo de exposição e exageros na frente desses aparelhos pode causar sérios problemas na visão. Luz azul é uma dessas tonalidades. Ela tem uma frequência um pouco maior e, com isso, os mecanismos de proteção que a gente tem no olho, seria córneo, cristalino, que são lentes que a gente tem naturais, elas não protegem tanto a essa luz azul. Hoje, por exemplo, a gente está muito mais exposto a essa luz azul que estava há 30, 40 anos atrás, devido ao nosso uso hoje de tablet, smartphone, computador, essas coisas assim. O médico também dá dicas para proteger os olhos e reduzir essa exposição à luz azul. Hoje, para quem usa óculos, por exemplo, a maioria das lentes do óculos, elas já vêm ou elas podem ser adicionadas algum tipo de filtro para a luz azul, que muitas vezes eles ficam até imperceptíveis, a gente não percebe, mas esse filtro ele consegue filtrar e não muda a tonalidade. Muitos pensam, não quero o filtro porque eu não vou enxergar o azul. Não vai mudar isso, a gente não tem essa... Não acontece, né? E a outra seria tentar reduzir ou usar de maneira racional, né, as telas e esses aparelhos eletrônicos, mas eu sei que isso hoje é bem complicado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje estão no YouTube da TVBV. Acesse, aponte o seu smartphone para o QR Code na sua tela.
Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você, um forte abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.